Agora são 11h23. Eu vou pregar rapidamente. Não tenho tempo de compartilhar as experiências que eu tive lá fora. São muitas, são inúmeras. E eu quero trazer uma palavra direcionando, alinhando o que o Senhor ministrou ao meu coração para que esta igreja viva o ano que vem. Então fique atento, porque eu tenho muitas coisas a implantar aqui, que eu trouxe de igrejas relevantes, igrejas que funcionam, dão certo, Deus está nelas. Nós vamos implantar algumas mudanças para melhorar, nós vamos crescer em sabedoria e conhecimento. E eu quero dizer para você aquilo que o Senhor disse ao meu coração para o ano que vem. Nós estamos saindo de um processo que foi muito doloroso, né? A igreja passou por uma mutilação. Nós passamos por dias muito ruins, muito difíceis. Porém, eu quero fazer como o apóstolo Paulo. Eu quero olhar para o alvo, me esquecendo das coisas que para trás ficaram, prosseguindo em direção ao céu. Na mesma pegada, na mesma dinâmica, se não melhor do que antes. Porque o reino de Deus não tem nada a ver com o que algumas pessoas fazem. O reino de Deus é paz, é justiça, é amor. O reino de Deus é tudo de bom. A mensagem do Evangelho tem que continuar sendo pregada, as boas novas do céu, para que o perdido se renda à salvação de Jesus, e nós que já estamos nele, possamos desfrutar do melhor dessa terra, sabedores de que a eternidade nos espera, e lá é infinitamente superior a tudo e qualquer coisa de bom que possamos viver nessa vida. Tá bom? Então, debaixo dessa direção de Deus, coloca para mim. Eu fiquei apaixonado com as letras do louvor. Vocês estão fera demais, gente. Meu Deus do céu. Vou ter que abrir uma irmã lá em Portugal. Tá? Da Carolzinha, né? Carolzinha tá reforçando o nosso time, que é todo muito bom. Coloca para mim o texto, por favor. João, eu não vou falar o capítulo não, porque eu não gosto do número, mas João 12+1, versículo 34 e 35, ou 35 só que colocou aí? Vai no 34 para a gente ter uma contextualização aqui. João 12+1, verso 34. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. 35, e a chave hermenêutica para essa mensagem: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos repetir? No 3, todo mundo, respira fundo, né? Eu sei que você já bebeu água, respira fundo para ficar bem bonito. Vamos falar bem alto aqui o verso 35. 1, 2, 3. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém. Jesus está dizendo isso. Tema do ano que vem, 2026, nós vamos viver o ano do amor. Obrigado pelo seu entusiasmo. Por causa desse glória a Deus e desse aleluia, eu vou pregar. Preste atenção. Nós vamos viver o ano do amor. Eu quero só trazer para você o que está acontecendo aqui, o que Jesus está ensinando. O que está acontecendo nessa conversa com os discípulos? Nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que está acontecendo? Vamos lá. Após Jesus lavar os pés dos discípulos, alguns versos anteriores, nesse capítulo, Pedro, ele interrompe Jesus e dizendo que não podia ser lavado pelo mestre, e seus pés não deveriam ser lavados por Jesus. Mas Jesus vai ensinar para ele que mais importante do que os pés é ser lavado plenamente. E como Jesus é o verbo, a palavra encarnada, eles já estavam sido lavados pela palavra, porém havia uma necessidade, uma importância de que Jesus, sendo o unigênito do Pai, o enviado de Deus, o Messias, o Emanuel, o Salvador, o Deus conosco, o Príncipe da Paz, o Pai da eternidade, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim,
aquele que não conheceu o pecado, aquele que nasceu de uma virgem, aquele que andou entre os homens e não pecou em nenhuma questão, até na sua morte. Ao invés de reclamar, ele preferiu silenciar e viver um momento de dor para que o nome do Senhor fosse glorificado. Esse Jesus está dizendo para Pedro: existe uma necessidade que eu lave seus pés. Agora você não vai entender, mas lá na frente vocês vão entender o que está acontecendo, Pedro. Então eu preciso fazer isso. Por que Jesus está fazendo isso? Jesus está lavando os pés aqui deles como um sinal de simplicidade, um sinal de serviço, um sinal de humildade, principalmente um sinal de amor. Ele, sendo Deus encarnado, ele vai se curvar, porque para lavar os pés de alguém, Jesus deveria se curvar e lavar os pés. Nós estamos vendo aqui a maior demonstração de humildade de alguém que tem todo o poder nas mãos. E ele está dizendo: Pedro, o que eu faço agora você não vai entender, mas lá na frente você vai conseguir compreender. Ele está tentando ensinar para Pedro a amar o seu irmão, amar o próximo. Porém, nesse mesmo contexto vai acontecer uma cena intrigante. Jesus, ele avisa que nem todos que estavam ali com eles na mesa fariam parte da mesa. Ele está falando de Judas Iscariotes, entre linhas. No versículo 15 ele diz: eu vos dei o exemplo para que o façais vós também. Mesmo Jesus sabendo que Judas faria o que faria, Jesus, ele lava os pés dos discípulos. Jesus está dizendo para Pedro: olha Pedro, se alguém lhe fizer mal, continue sendo você. Nós só podemos dar aquilo que temos de melhor. Você só entrega para as pessoas o seu melhor, aquilo que você é de verdade. Se alguém entregou algo de ruim para você, não seja imitador desse alguém, continue sendo você. Pedro, se alguém lhe fizer o mal, mas você sabe fazer o que é bem, o que é bom, faça o que é bom, faça o que é certo, faça o que você tem que fazer. Jesus não nos pede algo que ele não tenha feito. Quando ele está dizendo: olha, eu preciso que você ame uns aos outros, que vocês se amem, ao ponto de se curvar e lavar os pés de alguém que aos teus olhos pode não ser digno da sua humildade, do seu serviço. Então ele está dizendo: olha, vocês têm que fazer aquilo que eu estou fazendo. Repete comigo: Jesus não me pede algo que ele não tenha feito. Ele traz esse ensinamento nessa mensagem. Jesus avisa que alguém vai traí-lo e como ia ser o sinal. Quando ele disse que alguém iria traí-lo, os discípulos ficaram perguntando: sou eu, Senhor? Quem é? Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Aquele que come o pão comigo. Nós vamos comer o pão, a ceia, o símbolo do corpo do Senhor que foi dilacerado na cruz. Após a virada do ano, nós vamos participar da primeira ceia do ano juntos. E Jesus está falando da importância desse tempo de comunhão. Nós devemos aprender com Jesus que o momento da ceia é um momento de amor. É um momento de amor de Deus para com o homem. Um amor que nós às vezes não conseguimos entender. João vai dizer que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas alcançasse a vida eterna. É esse amor doador. Deus, ele deu o seu único filho para morrer em favor de pessoas que não mereciam, não merece. Mas esse é o mistério do favor e da graça de Deus. Jesus então, avisando que a pessoa que come o pão com ele, que mete a mão no prato, ia fazê-lo, no verso 19 ele diz: antes
que acontecesse, para quando acontecer e acreditar que eu sou. Eu vou repetir. Jesus disse antes que acontecesse, para que quando acontecesse, eles acreditassem que Jesus estava falando a verdade. Os discípulos ficaram preocupados, chegaram perto dele perguntando: Jesus, sou eu quem vai te trair? E essa conversa foi no pé do ouvido. Essa conversa não foi diante da multidão. Pela maneira que o autor escreve, dá a entender que houve esse questionamento ao pé do ouvido de Jesus: Senhor, sou eu que vou traí-lo. Senhor, quem é o traidor? E ele então, no verso 26, ele diz: aquele a quem eu der o bocado molhado. Ele pega o pão e mergulha esse bocado molhado, um pedaço de pão molhado, provavelmente no suco de uva. Aquele a quem eu der o bocado molhado será aquele que vai me trair. No verso 27, após o bocado molhado entrar, após Judas pegar do bocado molhado, comer do bocado molhado, o verso 27 diz: entrou nele Satanás. Essa parte do texto mexeu com o meu coração. Como pode alguém estar assentado à mesa após ter os pés lavados por Jesus? Não foi outra pessoa. Como pode alguém ter os pés lavados pelo Messias, tocar no pão, comer desse pão? E o texto diz, e Jesus é claro em dizer: Satanás entrou nele. Eu fiquei e estou ainda ruminando esse texto, porque nós sabemos que o momento da ceia é um momento de vida, momento de alegria. Sabemos que é um memorial? Sabemos. Mas sabemos também que esse ato de amor da ceia de Deus para conosco, e nós como igreja perdemos esse ato de amor para uns com os outros. E observe que nós trocamos o pão, ou trocamos o cálice com os irmãos. E aqui nós temos a cultura de dizer: eu renovo a minha aliança com você. Mas a igreja, ela perdeu essa prática entre ela. Ela ainda invoca e desfruta desse amor de Deus para conosco, que deveria ser replicado entre nós. Perdemos essa capacidade. Eu sou de um tempo em que a gente cantava assim, na hora da ceia. A velha guarda aqui vai entender. A gente cantava assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. Pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Quem se lembra dessa? Por que a gente não pode cantar mais isso? Porque nós não estamos vivendo isso. A verdade nos confronta, mas vai nos ajudar nessa noite a retomar o princípio da ceia, princípio do amor, princípio da unidade. Agora, veja bem, Jesus está dizendo que quando Judas pegou o bocado e comeu desse bocado, Satanás entrou nele. E às vezes nós pensamos que esse tipo de situação só vai acontecer com quem é ímpio, com quem é crente. Essas coisas nunca vão acontecer. Eu tive uma experiência esse ano, eu quero compartilhar com você, de forma breve. Se fosse qualquer outro sacerdote, não ia te contar isso.
ia ficar guardado. Mas como eu sou livre no Senhor, eu não preciso da aprovação de ninguém. E quase aos meus 46 anos, a gente quando vai chegando a uma certa idade, você vai despreocupando com o que as pessoas pensam a seu respeito. Quem dera se eu tivesse essa cabeça com 18 anos. Mas eu tive uma experiência esse ano, eu quero compartilhar com você. Eu fui em um congresso, no meio do ano, quando eu estava vivendo um momento muito difícil, tentando lidar com a perda da visão, por causa da pressão que subiu muito, e eu estava com o coração muito angustiado. A palavra que veio ao meu coração, na experiência que eu tive, foi revolta. Qual é o nome da palavra, gente? Revolta. Pastor Gerson, não responde não, deixa eu ouvir o povo. Qual é o nome da palavra, gente? Revolta. Obrigado. A revolta entrou no meu coração. 2025 foi o pior ano da minha vida, ministerialmente falando. Foi o pior. Com mais de 25 anos de ministério, foi o pior ano da minha vida. E uma revolta entrou no meu coração, de forma que eu não conseguia mais disfarçar. Não conseguia mais viver, a não ser angustiado. Revoltado é a palavra que veio. E eu fui a um congresso, e eu estava num ambiente, de repente eu estava lá atrás, e eu não gosto de sentar lá atrás, eu gosto de sentar na frente. Nada contra com quem gosta de sentar atrás, estou falando do meu gosto, eu prefiro sentar na frente. Os antigos diziam que quem senta na frente bebe água limpa. Então, eu estava lá atrás, Dudu, sentado lá na última fileira, encostado na parede. De repente uma moça do lado caiu possessa. Pegaram aquela moça e levaram para a salinha de oração. Essa igreja tem uma salinha dos capetas. Caiu o demoniado, corre com eles para a salinha, para não atrapalhar o culto. A salinha do encapetado. E aí levaram aquela moça para essa sala. E uma pessoa lá desse congresso me conhecia. E eu estava ali, irmão, querendo só ser ministrado por Deus. Eu não queria mais nada. Eu falei, Deus, fala comigo, eu preciso de uma palavra. Meu coração está adoecido. Fala comigo, Senhor. E aí de repente alguém chega perto de mim e fala assim, apóstolo, foi. O pessoal não está conseguindo tirar o demônio lá não. Mandaram chamar o senhor. Eu falei, meu Deus do céu. Eu já não sou caça-fantasma há 4 anos. E aí, irmãos, eu levantei e fui, porque é uma vida. E o meu chamado é para isso. Eu fui chamado para libertar os cativos, como você também foi. Amém ou não? Amém. E eu me levantei e fui. Confesso que sem muita vontade, pelo momento em que eu estava vivendo. Porque eu aprendi com os pastores que eu tenho, que eu preciso fazer o que tem que ser feito, não importa como eu estou. A única diferença de alguém bem-sucedido para alguém derrotado, só tem uma diferença. Vou te ensinar. A pessoa bem-sucedida para a pessoa derrotada só tem uma questão. Qual é a questão? É que o derrotado ele desiste. E o bem-sucedido ele insiste. Ele persiste. Ele não volta atrás, ele avança. Então, você quer ser bem-sucedido? Você vai ter derrotas, você vai passar por dias de perdas, dias difíceis, mas você deve permanecer na palavra a qual você foi chamado. E nesse momento em que você sofre alguma derrota, o inimigo da sua alma, ele vem na sua cabeça com os seus ardis, tentando destruir a sua identidade, tentando fazer com que você se convença que essa derrota momentânea é o fim da sua vida. E eu estava vivendo isso, esse momento difícil. Então, quando a menina estava endemoniada, eu fui chamado, eu olhei para dentro de mim e falei, eu não tenho condição. A Eliane deu um testemunho dela aqui, passou mal durante tantos dias, né? Mas ela decidiu fazer porque ela está fazendo para o autor da vida. Ela não está fazendo para alguém da igreja, por mais que o que ela faz da igreja, todos fazem aqui, é servir vocês com dons e talentos. E nós aqui ensinamos que nós precisamos honrar
as pratas da casa primeiro, para depois honrar alguém de fora. Enfim, quando me chamaram, eu falei, meu Deus, eu não estou em nenhuma condição, mas eu vou. E eu entrei lá na salinha dos capeta. Tinha uma equipe de intercessão em volta, a mulher possessa, e eu orei. Há 25 anos eu oro por libertação, e de uma forma muito natural, muito prática, tive que estudar muito, aprender muito, errar muito até chegar onde cheguei, e fui fazer aquilo que fui chamado para fazer. Mas esse dia foi um dia estranho. Eu orei, fiz tudo aquilo que sabia fazer, todos os comandos que existem para um processo de libertação, eu fiz. Mas o demônio não falava nada. Eu mandava ele abrir a boca, ele não abria. Eu mandava ele falar, ele não falava. Eu mandava ele sair e ele não saía. Meu rosto foi ficando corado, porque aquele pessoal me viu expulsando o demônio de 10 em 10, passando só a sombra do altar. E aí eu estava numa situação com aquela equipe em que aquele demônio não respondia, irmão. O demônio parecia que não ouvia a minha voz. Quando alguém chegava e falava algo, ele ficava nervoso. Quando eu falava algo, ele ficava indiferente à minha voz. Não falava nada, não reagia em nada. E eu falei, Senhor, eu não estou em pecado, o que está acontecendo? Houve aquele silêncio na sala. Aí eu disse, traz a pastora dela, porque a pastora dela conhece a vida dela. Mandaram chamar a pastora, uma menina, uma pastora jovem, magrinha, pequenininha, chegou, colocou a mão na cabeça, foi orando, o demônio começou a responder, foi orando, daqui a pouco o demônio saiu. E eu fiquei ali observando aquela cena e perguntando, Espírito Santo, por que quando eu orei nada aconteceu? Sabe o que o Espírito Santo disse para mim? Satanás sabe o que está dentro do seu coração. Ele lê impressões, porque eu não disse para ninguém, eu estou revoltado com o que aconteceu, mas o sentimento estava aqui, o comportamento que eu tinha, falava tudo ao meu respeito, a angústia, a tristeza. O Salmo 116 é poderoso, é o salmo que fala sobre a depressão. O salmista vai dizer, angústias do inferno se apoderaram de mim, cordéis de morte me cercaram. Eu estava desse jeito, e dentro de mim havia a palavra revolta. E o Espírito Santo disse para mim, sabe a revolta que está dentro do seu coração? Eu falei, sei, é esse o que está limitando o mundo espiritual reagir à sua oração. Eu falei, como assim? Não estou entendendo. O Espírito Santo disse para mim, Satanás identificou no seu coração aquilo que está no coração dele. E uma pessoa que tem um coração com sintomas de Satanás não tem efeito nas suas orações. Aquele dia eu voltei para casa arrasado. Cheguei em casa e conversei com a Michele. Michele, meu ministério acabou, não tem mais jeito para mim, Deus não é mais comigo. Ainda que o Espírito Santo tenha falado tudo isso comigo, eu cheguei em casa e falei, não quero mais saber e tal. Por isso que eu fiquei um pouco distante da igreja, de alguns ministérios da igreja, observando, já em oração, sabendo que algumas pessoas ainda estavam comendo um bocado aqui dentro com a gente. E eu falei, Senhor, na hora que o Senhor fizer o que o Senhor tiver que fazer, eu volto ativa. Compartilhei com ela, ela falou, meu bem, mas calma, não fica assim, não fica nervoso e tal. E durante toda a semana o Espírito Santo veio falando comigo, tire a revolta do seu coração. E essa viagem que eu ganhei foi para isso. Deus, Ele conhece tanto as nossas necessidades. Tem gente que tem necessidade de dinheiro, mas tem gente que tem necessidade de cura no coração. E Ele me levou para longe. E lá, essa revolta foi saindo,
Deus colocou um amor tão grande no meu coração para algumas pessoas que eu não sei te explicar. Eu estou doido para encontrar com algumas pessoas na rua e dar um abraço. Não sei se vão querer o meu abraço, não sei qual vai ser a reação, mas a revolta deu lugar para o amor de Jesus. E lá em Portugal, milagres extraordinários e libertação só de olhar para as pessoas aconteceram. Então eu abri esse parênteses para te mostrar algo que Deus fez comigo de forma sobrenatural. Eu não pulei, não rodei, não dei cambalhotas, mas o Espírito Santo foi arrancando do coração toda a revolta que havia dentro de mim. E quando eu li esse texto, eu me identifiquei com Judas, porque Judas comeu de um bocado que foi Jesus que deu, e Satanás entrou no coração dele. Só que em outra circunstância, para que se cumprisse o que estava escrito, Jesus aqui, ele dá a direção para Judas. Depois do verso 27, Jesus disse: o que você tem que fazer, faz depressa, Judas. O que você deve fazer, faça-o agora. Os discípulos não entenderam. Judas sai depressa daquela reunião. E observe, quando Jesus fala para Judas assim: o que você tem que fazer, faz depressa. Jesus não falou na frente de todo mundo. Jesus chama Judas no particular e fala no pé do ouvido: o que você tem que fazer, vai e faz logo. Judas pega a mala, que ele era o tesoureiro do ministério de Jesus, pega a mala e sai correndo. Um monte de gente, está escrito, depois você lê na sua Bíblia, um monte de gente achou que Judas estava saindo para ir comprar as coisas, ou para fazer uma obra missionária e dar oferta aos pobres. Mas não, Judas tinha saído dali para terminar aquilo que foi chamado para fazer. Jesus entrega aos discípulos, no verso 34, ele vai entregar aos discípulos um novo mandamento. Sabe o que Jesus falou para mim? Diante da sua maior decepção, eu vou entregar algo novo para vocês. Diante da maior dor dessa igreja, eu vou trazer um tempo novo para vocês. Jesus chama os discípulos e diz assim: olha, eu vos darei um novo mandamento. Mandamento é algo que a gente deve cumprir, mandamento é algo que a gente deve trilhar na direção dele. Então a direção para essa igreja, o novo mandamento que Jesus está entregando para os discípulos, e ele renova em nós nessa noite, no verso 34, que ele vai dizer que é o maior de todos. O novo mandamento é o seguinte: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. E aí o verso 35, que é a chave hermenêutica do texto, ele vai dizer: nisto conhecerão. Nisto o quê? Nessa prática de amor horizontal. A cruz revela dois níveis de amor. A parte central, o amor de Deus para com os homens. A parte horizontal, o amor dos homens para com os homens. Jesus então vai dizer aos discípulos que nisto conhecerão. Nisto o quê? Na forma que eu trato meu irmão. Essa igreja, começando de nossa liderança, vai ser batizada com o amor de Jesus no trato pessoal. Liderança não pode tratar o outro como qualquer coisa. Liderança não pode ficar criticando o trabalho do outro. Liderança precisa guardar as costas do seu irmão e crer que esse irmão, que talvez hoje não faz com excelência, está num processo que você, que já faz com excelência, um dia teve que passar. Você não nasceu fazendo tudo perfeito. Nós nascemos e vamos morrer aprendendo. Sim ou não? Então Jesus está dizendo, verso 35, nisto o quê? No amor uns aos outros. Nisto conhecerão. Quem vai conhecer? Os perdidos, os desviados, aqueles que se afastaram do caminho do Senhor. Nisto conhecerão. As pessoas lá fora devem conhecer o meu trabalho, o seu trabalho não. Jesus está dizendo, nisso conhecerão.
Coloca para mim o verso 35. Verso 35. João 12 mais 1, verso 35. Nisso conhecerão que sois meus discípulos. Não é todo mundo que prega que é discípulo de Jesus. Não é todo mundo que canta, e canta bem, e canta bonito, que é discípulo de Jesus. Pastor, o que revela, pode deixar o versículo aí para mim, o que revela que eu sou um discípulo de Jesus? O que vai fazer com que as pessoas queiram Jesus, tenham vontade de aceitar esse Jesus? O que vai fazer isso acontecer? Não são as fotos de um culto, não é a mídia de um culto, não é um vídeo, não é um louvor. O que vai fazer as pessoas conhecerem que somos discípulos de Jesus é como nós nos tratamos. Você está aqui, irmão? Jesus está dizendo nisso, como eu amo meu irmão, como eu trato meu irmão. Nós buscamos tantas coisas para chamar a atenção das pessoas. Nós queremos mídias, fotos, vídeos, eventos, sendo que o mais poderoso deixamos de fazer, que é amar. Existem vários tipos de amor. Eu tenho 6 minutos. Existem vários tipos de amor. Eu separei os mais importantes, que é o amor eros, filia ou filos, storge e ágape. O amor eros é o amor de paixão de um homem para com a mulher. O amor que gera desejo, atração. Nós temos também o amor filia, ou filos, ou filéu, no grego, que é o amor da amizade. Nós temos também o amor ágape, que é o principal, e aquele que eu quero destacar aqui, que é o amor incondicional. Esse é chamado de o amor divino. E é essa expressão de amor aqui que Jesus está usando. Jesus vai usar essa expressão de ágape com Pedro, quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Depois Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Mas não é esse amor de paixão. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Não é o amor da amizade. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu entendi. Eu preciso te amar com amor incondicional, porque eu te neguei 3 vezes. E é esse amor que o Senhor está convidando essa igreja a viver o ano que vem. Um amor mais elevado, um amor mais altruísta, um amor sacrificial. Aquele que não espera nada em troca. O próprio Deus provou o seu amor para conosco. Amor não é só palavras. Amor é atitude. Quantas pessoas me abraçaram, te abraçaram e disseram: conte comigo, mas na hora que você mais precisou, viraram as costas para você. E como nós vamos nos comportar em 2026? Por mais que você tenha se doado, por mais que você tenha entregue, por mais que você tenha abraçado, por mais que você tenha carregado no colo, tem gente aqui que paga até as contas, por mais que você tenha feito tudo, ainda que essa pessoa não te retribua em nada, você e eu vamos continuar amando essa pessoa, suportando os irmãos em amor. Posso ouvir um amém ou não? Diga comigo: amor não é só palavra, amor é atitude. Vamos ver o que está escrito em Romanos 5:8. 3 minutos, acelera para mim que eu preciso terminar com 3 minutos. Romanos 5:8. Corre. Olha o que o texto diz. Mas Deus prova o seu amor. Deus o que, irmãos? Deus prova. Estou te dando uma prova de que amor não é palavra, é atitude. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 35, por gentileza. Amor tem que ter prova. E esse ano de 2026, o amor do marido com a mulher
vai ser um amor restaurado, forte, inegociável, o amor dos pais com os filhos. Verso 35, vamos até o 39, tá bem? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Eu vou repetir até a igreja começar a exaltar o nome do Senhor. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Verso 38. Porque estou certo de que, Paulo está dizendo, eu tenho uma convicção. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fica de pé. Ei, já vou te avisando, tá? Se você vir alguma foto minha abraçado com gente ruim, não se assuste. A gente só pode dar às pessoas o que a gente tem de melhor. E esse ano eu estou a fim de dar o meu melhor. Vai começar a contagem? 5, 4, 3, 2, 1. Feliz 2026! Vai cantar? Só instrumental pra ele cantar. Trocou de roupa? Abraça alguém aí. Deus te abençoe. Obrigado, tá? Você permaneceu. Oh, meu Deus. Essa contagem. Abraça seu irmão, abraça seu irmão. Amém? Olha para cá. Eu acho que até Jesus voltar eu acerto essa contagem, viu? Comecei no 5, esse ano deu certo. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Olhe para mim. 2026 só será diferente se você fizer coisas diferentes. Não adianta a gente orar e você continuar sendo a mesma pessoa. Bem? Nós vamos cear agora. Preste atenção. Os obreiros, ajudem com as crianças aí atrás, por favor. Nós vamos cear agora. E eu quero declarar que quando você tocar no pão e no cálice, o Espírito Santo é uma força de expressão que eu vou dizer. O Espírito Santo vai entrar em você. Por que eu estou dizendo força de expressão? Porque uma vez aceitando Jesus, o Espírito Santo mora dentro de você. Amém ou não? Porém, nós fazemos algumas coisas que afastam o Espírito Santo da gente. Eu te dei o meu exemplo da revolta. Então é necessário que essas coisas humanas saiam ruins, para que o Espírito Santo volte a nos conduzir. Então quando você tocar no pão e no cálice, o Espírito Santo vai batizar você com o Espírito de amor. Amém. Irmão, eu vou fazer quem me persegue ficar constrangido esse ano. Eu vou fazer hater, perseguidor. Esse povo aí que fala que essas coisas não é nada. É povo que está querendo ser abraçado. O povo é tão carente de abraço, de beijo, que fica falando mal dos outros, né? Mas nessa igreja vai nascer um povo tão amoroso,
que as pessoas vão ser atraídas pelo amor. Nisto conhecerão quem é discípulo de Jesus. As pessoas vão passar lá fora e falar assim: ali tem uma igreja que o povo é parecido com Jesus, eu quero ir para lá. Não seremos conhecidos pela nossa mídia, não seremos conhecidos apenas pelo nosso louvor, seremos conhecidos pela prática do amor. Então eu já vou dar o recado, não fica com raiva de mim. Se alguém postar aí, foto comigo, tá? Só que tem um detalhe, irmão: perdão liberado e acesso negado. Não confunda as coisas. O perdão vai ser liberado, o abraço vai ser dado, o amor vai ser liberado, mas acesso à minha vida nunca mais. Tá tudo bem? O nome disso é maturidade.